A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Mais uma vez estamos juntos, reunidos para mais uma abençoada aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre do ano de 2025 com o título Em Defesa da Fé Cristã. Aqui quem vos fala é o evangelista Wagner Silva e na oportunidade estaremos estudando sobre a terceira lição desse trimestre. Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Está disponibilizado para você aí a primeira aula, a segunda aula. Para você que não está com a revista física, aí na descrição do vídeo tem um link, tá bom? Da revista da Escola Bíblica Dominical. Você baixa e nos acompanha aí nesse trimestre de 2025, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos estudar? Vamos lá. Terceira lição da nossa Escola Bíblica Dominical tem por título A Encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo, é isso mesmo. Na encarnação do Verbo de Walterson, ele diz que Jesus é de antemão a palavra encarnada de Deus que desceu do céu até nós, de tal sorte que tudo que se vê, se pensa, é a partir de cima e não de baixo, tá bom? Então fica aí essa reflexão da encarnação do Verbo de Walterson, tá bom? Textual. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Verdade prática. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta, tá bom? A leitura bíblica em classe está lá, encontra-se lá no livro, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, do 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 3 e 2 João 7, tá bom? Vamos lá? O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está no mundo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessaram que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador e é o anticristo. Tá bom? Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, porque nós vamos estar aí pautados, né, na carta, na epístola de João. Mas bem, João, a gente conhece, sabe muito bem, que dentro dos escritos, João é o único livro que não é sinótico, né? João, ele traz uma palavra mais diferenciada, né? Mais voltada para apresentar a divindade de Cristo, não os milagres. Apesar que no Evangelho de João a gente encontra 7 milagres de Jesus estabelecidos ali,
Mas os 7 milagres que João apresenta, ele vem apresentando Jesus como o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Então a gente sabe que por esse motivo pela sua escrita, a síntese de João é diferente da síntese de Mateus, Marcos e Lucas, tá? A gente sabe muito bem que Mateus, ele tem uma síntese voltada, uma escrita voltada para os próprios judeus, né? Marcos, ele tem uma escrita voltada para os romanos, e Lucas, ele tem uma escrita voltada para os gregos, tá? E eles são denominados de evangelhos sinóticos, porque eles são muito parecidos na sua essência, no seu conteúdo, mas de linguagem e visão diferente para cada tipo de escrita que está sendo direcionada a cada tipo de povo, tá bom? Então João, ele vai apresentar a divindade, a alta, né, divindade de Cristo. A cristologia está destacada aí nos escritos de João, tá bom? E ele foi escrito para os cristãos da época, tá? Da igreja primitiva, tá bom? Então nós vamos hoje estudar sobre a respeito da encarnação do Verbo. A gente vai poder perceber que alguns grupos vão se levantar contra esta encarnação, contra a divindade de Cristo. Alguns grupos, eles vão sintetizar que um Deus que praticou a justiça no Antigo Testamento, ele não poderia vir agora um Deus amoroso, enfim. Alguns grupos vão dizer que a matéria é má, por isso Deus não poderia subsistir num corpo humano. Enfim, a gente vai estar aí dentro dessas ideologias que se apresentaram ainda nos tempos da igreja, tá bom? Então, João vai escrever as suas epístolas para a igreja do seu tempo, para os cristãos do seu tempo, não serem difundidos por heresias acerca da encarnação do Verbo, da encarnação de Cristo. Logo, né, Jesus é apresentado como Verbo. Quando a gente vai para o Evangelho de João, lá no seu capítulo 1, a gente vai ver que o Verbo, né, já estava com Deus. João vai apresentar Jesus lá no princípio. Ele vai dizer, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, tá bom? Então, o Logos de Deus, ele tem significados, né? O Logos de Deus, ele quer dizer palavra ou verbo, tá? Que, na sua essência, não difere muita coisa de uma a outra, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui conhecer os tópicos desta lição. O tópico 1 vai falar sobre heresias que negam a corporeidade de Cristo. O tópico 2, a afirmação apostólica da corporeidade de Cristo. E o tópico 3 vai falar aí como essas heresias se revelam hoje, tá bom? Então vamos lá para o tópico 1, que vai falar sobre heresias que negam a corporeidade de Cristo. O subtópico 1 é o que é docetismo. O 2, o que os docetas ensinavam sobre Jesus. Tópico 3, o que os principais docetas diziam sobre Jesus. Vamos lá? Isso aqui tudo lá no tempo passado, no tempo ainda em que surgiu certas filosofias acerca dessa corporeidade de Jesus Cristo. Vamos lá? O tópico 1, o que é docetismo? A gente sabe que docetismo, parte de uma ideia central, tá, de filósofos. A gente vai abranger isso mais abaixo aqui. Vamos lá. O termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja.
e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico, humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Tópico 2. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores desta heresia ensinavam muitas coisas fora das escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como um verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, né? Zacarias e Isabel, José e Maria, vizinhos e primos, pastores, Simeão, Ana, isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Então, o que é o docetismo, irmão? O docetismo, ele parte, tá, de uma ideia de Marcião, que foi um filósofo aí, pensador cristão do século II, da era cristã. Marcião defendia a ideia de que o Deus do Antigo Testamento não poderia ser Jesus. Por quê? Porque para Marcião, como eu disse lá no início, um Deus que foi apresentado como um Deus vingativo, um Deus severo, não poderia habitar num corpo humano, tá? Seria incabível. Então Marcião ele vai lutar veemente contra os ensinamentos dos apóstolos acerca da divindade de Cristo. Ele vai difundir essa heresia no seu tempo, tá? Então, o docetismo também ele vai inserir que Jesus Cristo, se fosse uma divindade, não poderia habitar num corpo físico, tá? Então, a gente vai ver aqui, no tópico 3, o que os principais docetas diziam sobre Jesus. Vamos lá. 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso, tá? Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo. Foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião, outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou uma substância étera. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local em Belém da Judéia, e época do reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia fala que também do corpo físico de Jesus. Então, irmãos, esses principais heresiarcas aí, entre eles Cerinto, né? Cerinto, irmãos, que viveu e foi contemporâneo de João, ele tinha uma linha gnóstica que acreditava que a matéria é má, tá? E Deus não poderia habitar no corpo humano, pela matéria ser má, tá? Então, Cerinto, ele vai trazer essa ideia, ele vai trazer essa filosofia de que a matéria sendo má, ela não pode ser lugar de habitação de uma divindade, tá? Então a gente não consegue mensurar na visão dos seriacas, né, esse tal comportamento, porque na visão deles, nenhuma divindade antiga ela fazia habitação em corpos humanos, por eles tratarem ser divina, tá bom? Então a gente vai discorrer aqui que isso vai criar um problema muito sistemático na doutrina cristã dos apóstolos, confundindo, tá? Ou querendo persuadir dentro de uma heresia
que Cristo não era divino, que Cristo foi apenas um profeta, né? Como diz o islamismo, não acredita também na divindade de Cristo, tá? Porque eles creem até que Cristo, ele nasceu, ele foi um homem, mas que ele foi simplesmente um profeta igual a Maomé, tá bom? Então, o islamismo também tem essa mesma linha de pensamento. Então, João, ele vai combater isso. Ele vai dizer, olha, se vocês não acreditam, provai-vos. Provai-vos se os espíritos são de Deus, tá bom? Então, João, combatendo isso, dentro da sua argumentação, daquilo que ele viu, presenciou, daquilo que ele mesmo, sabe, na sua caminhada com Cristo, ele teve como experiência, ele vai dizer na sua epístola, a igreja do seu tempo e a comunidade cristã, judaica da sua época, né? Ele vai dizer, provai-vos se os espíritos são de Deus. Porque, e ele vai dizer, ele vai trazer um paralelo que os espíritos que são de Deus confessa que Jesus Cristo veio em carne. Ora, se Jesus veio em carne, ele então é o verbo encarnado. Ele é a encarnação de Deus, tá? Então, e João vai dizer, vai sintetizar o seguinte, se os espíritos dizem que Jesus veio em carne, aí sim, eles são de Deus, tá? Agora, se os espíritos não confessar que Jesus Cristo veio em carne, então não é de Deus, mas o espírito do anticristo, tá? Então, João vai dizer que nós não precisamos, não devemos crer, né? Crer em todos os espíritos, mas provar se os espíritos são da parte de Deus, tá bom? Então, essas três filosofias gnósticas, tá, que se apresentavam na época, vai aí criar vai criar esse embate entre as filosofias. E não é muito diferente dos dias atuais, né, irmãos? A gente tem visto aí um crescimento absurdamente de pessoas nas redes sociais, com cada tipo de manifestações, de práticas heréticas no nosso meio, antibíblicas, enfim. A gente viu isso na aula passada, o uso do ornamento judaicos em nossos cultos, enfim. A gente precisa entender que o cristianismo, ele não está alicerçado nessas práticas passadas e nem antigas, tá bom? Vamos lá, subtópico 2. A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus Cristo, o que era desde o princípio. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão, o que era desde o princípio, é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o verbo. Isso significa que o verbo já existia, mesmo antes da criação. Mas João nunca perde de vista o que o verbo se fez carne. Mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne, tá? O verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes em que o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. Quando se dá a encarnação do verbo, se cumpre a profecia de Isaías, né? Quando Deus disse que ele procurou um homem que se colocasse na brecha, mas nenhum ele encontrou. Então o que Deus estava querendo era uma pessoa que realmente se colocasse dentro da possibilidade do plano divino da salvação. Mas
Deus vai perceber na ótica divina e na ótica humana que nenhum homem suportaria tal processo, tá? E também a gente vê relatos de profecias messiânicas no livro de Isaías, no capítulo 7, a promessa da vinda de um Redentor, né? E o seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Se você for pegar toda a síntese do Antigo Testamento, a gente vai perceber que Deus sempre desejou se relacionar e estar no meio do seu povo, tá? Isso desde o Éden. No Éden, quando Deus prepara todo o jardim, ele, na virada do dia, ou na viração do dia, ele se fazia presente, né, na sua forma espiritual e conversava com Adão. Ali era Deus presente. Quando a gente vai ver, depois do dilúvio, aí ele vem, né, se relacionando com Abraão, então Deus presente, Deus manifestando em forma teofânica, né, a pessoa de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então a gente agora chega na história dos Hebreus, quando Moisés sai ali do Egito, vai para o deserto, e no deserto Deus propõe, né, estabelecer um tabernáculo. Mas antes disso, Deus se fez presente no meio da coluna, Deus estava presente na coluna de fogo, Deus estava presente em todas as circunstâncias da caminhada do povo hebreu no deserto. Aí Deus agora propõe a Moisés fazer um tabernáculo, onde seria o quê? A habitação de Deus no meio do povo. Então, Deus sempre esteve presente, estabelecido no meio do povo. Quando Jesus ele encarna como o verbo de Deus, como a divindade em Deus, mais uma vez, Deus está na pessoa de Jesus Cristo, agora não mais em forma, né, espiritual, como no Éden, não mais em forma tipológica na coluna, na nuvem, não mais agora dentro de um tabernáculo, sendo ali introduzido, né, a sua presença dentro de uma arca, enfim. Agora, quem está trazendo a presença de Deus mais uma vez no meio do povo é o próprio Jesus. Então Jesus é a presença de Deus no meio do povo, né? Mas o povo não entendeu isso, como a gente sabe, conhece muito bem. Então, voltando aqui para a nossa lição, João vai colocar a pessoa de Jesus Cristo em pé de igualdade com o Pai. Ele vai dizer, estava no princípio com Deus. Perceba que João não vai colocar Jesus, né, em desigualdade entre ele e Deus, tá? O próprio Jesus vai dizer na oração, se não me falha a memória, em João 11, como ele vai dizer, quando ele vai orar, dizendo, Pai, mostra a tua glória, né? Que tínhamos quando estávamos juntos, né? Então ele vai dizer para Filipe, estou convosco há tanto tempo e não me conhece. Quem vê a mim vê o Pai. Por quê? Jesus está dizendo isso porque a divindade de Deus, tá, está inserida agora em Cristo. Ele vai dizer, eu e o Pai somos um, tá? Então João ele vai dizer que é o Verbo, estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós precisamos entender que Jesus é a encarnação, é o Logos, é a palavra de Deus em forma física sobre a humanidade, tá bom? Vamos lá, a reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos.
mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sobre Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Ou seja, é aquele verdadeiro ditado: contra fatos não há argumentos. Por muitos anos não se acreditava em dinossauro, mas aí se passou a acreditar porque os arqueólogos começaram a achar as ossadas dos dinossauros. Ora, há manuscrito do Mar Morto que dão evidências, né, que Jesus realmente existiu, fatos históricos, conceitos históricos, enfim. Então, contra fatos não há argumento, tá bom? Vamos lá. 3. Uma crença herética. Tá? Uma crença herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do 1º século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece que, de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade desta heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Lógico. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Tá bom? Então, irmãos, aqui também nós temos um outro defensor que foi Ário, né, da doutrina ariana. Ário foi um presbítero de Alexandria, fundou a doutrina ariana no século IV. O arianismo, ou seja, Ário vem difundindo também a mesma heresia, tá, de Cerinto, lá do século II da era cristã. Tá? Então agora Ário, um presbítero da igreja, tá, fundou a doutrina ariana, e ele vem com o mesmo argumento que Jesus, que nega a divindade de Jesus. Tá? Então, para Ário, Jesus não era eterno, tá? Ele não era a encarnação de Deus. Tá? Ou seja, Jesus ele era apenas uma criatura e não estava em pé de igualdade com Deus como Criador. Tá bom? Mas nós, a Bíblia, né, dentro da sua escrita, a gente tem por convicção que Jesus estava também no ato da criação. A gente pega aí vários argumentos teológicos, várias argumentações de teólogos, que quando Deus vai fazer o homem, ele não coloca ele não coloca o seu feito no singular. Eu vou fazer o homem. Eu farei o homem. Não. Ele coloca a criação do homem, né, na base plurática. Ou seja, quando a palavra está fora do singular, quer dizer que mais de uma pessoa passou a fazer parte daquele ato. Tá bom? Então a gente percebe que no ato da criação do homem, lá de Adão, Deus, ele colocou a palavra, tirou a palavra do singular, ele sendo Deus, e colocou ela no plural. E ele vai dizer, façamos. Ora, a palavra façamos dá a ideia de participação, participativa de alguém que estava com mais pessoas no ato, tá bom? Então, cai por terra a heresia de Ário quando diz que Jesus
não é a encarnação de Deus e que não é criador, é apenas criatura. Essa ideologia de Ario que foi fermentada na igreja vai causar, né, vai criar isso aqui, vai provocar Constantino, né? Constantino, ele vai se levantar com tanta veemência que ele vai convocar o concílio, né, o sínodo de Nicéia. Ou seja, lá em 325 depois de Cristo, em Constantinopla, Constantino vai reunir todo o credo da igreja para poder discutir essa heresia de Ario, tá? Então vai ser colocado essa difusão da heresia de Ario no concílio de Nicéia em 325, tá bom? Eu quero deixar para você aqui um livro, 21 concílios da história, tá bom? Procura aí na internet, eu vou deixar o link dele aqui no vídeo, tá bom? Junto com o link da revista, aí você baixa aí os 21 concílios de Nicéia, da igreja, tá bom? Dentro desses 21 concílios vai estar lá o concílio de Nicéia, que é esse concílio feito por Constantino em Constantinopla para combater a heresia de Ario, tá bom? Vale a pena dar uma lida lá, uma pesquisada nos 21 concílios, tá bom? Então, Ario, ele vai difundir essa heresia. E Constantino, tá bom? E Constantino, ele vai se levantar, assim também como se levantou lá no início da igreja, né? Lá no meado de 150 e alguma coisa, vai se levantar Tertuliano de Cartago, também para combater o docetismo, tá? O docetismo dentro da igreja, dentro da comunidade cristã, acerca da divindade de Jesus, tá bom? Então, vamos aqui para o tópico de número 3, tá? Que fala sobre como essas heresias se revelam hoje, tá bom? Vamos lá. Quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mórmons, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas deste movimento. É o ensino moderno do Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento, Isaías 7,14, e o seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, perceba que só mudou o século, tá? Mas a difusão da heresia sobre a divindade e o nascimento de Jesus continua a mesma. Então você vê a linha Mormons, o mormonismo, eles não acreditam na concepção virginal de Jesus. Ou seja, eles não acreditam que Jesus foi gerado do Espírito Santo. Tá? E não há argumentação para poder combater o mormonismo acerca da ideia. Está escrito, né? É retundante. Tá? Então, eles não creem, né, na concepção virginal. Eles creem que Jesus nasceu, mas não foi gerado do Espírito Santo, tá bom? Vamos lá. Quanto à morte e à ressurreição de Jesus Cristo, o heresiarca agnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Olha que absurdo, irmãos. Como é que uma pessoa dessa só pode estar com espírito maligno? Ele dizia, esse Basílides, né, dizia que Simão Sirineu transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu sósia.
O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Alcorão, capítulo 4, 157. Nas notas explicativas do rodapé das edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Parece não, né? O islamismo pegou a filosofia de Basílides e acrescentou dentro da sua filosofia, né, de ensinamentos heréticos. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico, os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentro dos mortos. Então, os muçulmanos, que são praticantes do islamismo, são os servidores de Alá, né? O seu principal líder foi Maomé. Todo ano eles vão lá a Meca, na Arábia, para reverenciar o seu grande profeta Maomé, ao qual eles colocam em pé de igualdade com Jesus Cristo, tá bom? Então, parte do absurdo, tal heresia, que tem que ser combatida no nosso meio, tá bom? Então, no nosso meio, no cristianismo, tá? No cristianismo, cremos no plano da redenção, cremos na encarnação do Verbo, cremos no plano de salvação e no plano da redenção do homem, tá bom? Então nós cremos que Jesus Cristo veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e agora está à destra do Pai, tá bom? Essa é a base do cristianismo cristão. Crer na obra redentora de Jesus Cristo, tá bom? Vamos lá. E o número 3, a confirmação histórica. A confirmação bíblica histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus Cristo. Flávio José, historiador judeu que viveu no ano 37 a 100 depois de Cristo, bem próximo do surgimento da igreja cristã, né, primitiva, acusaram-no perante Pilato, e este ordenou que o crucificasse. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito também viveu próximo ali de Joséfo, no ano 55 a 117, escreveu: aquele de quem levavam a nome, aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério, pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Lá em Atos capítulo 1, versículo 3, no tratado a Teófilo, Lucas vem ressaltando que Jesus, depois de ser crucificado, se apresentou, né, a outras pessoas, ou seja, outras pessoas viram Jesus já ressurreto. Amém? Bom, que Deus possa, que esse ensinamento possa agregar valores aí na sua aula, tá bom? Você professor, líder, você estudante da Escola Bíblica Dominical, como a gente bem sabe, eu já frisei isso lá no primeiro vídeo, a gente não tem como estender muita lição por ser um vídeo de internet, e muitas pessoas não conseguem ter essa paciência de ficar horas, né, assistindo uma aula, ou enfim, a vida está muito corrida, então a gente enxuga e aplica só alguns pontos mais relevantes da lição, tá bom? Então esses foram os pontos relevantes da lição, que você possa agregar aí no seu plano de aula, na terceira lição. Que Deus te abençoe, que Deus possa frutificar a nossa caminhada, tá bom? E fique com Deus. Até a próxima lição, querendo Deus, e Deus te abençoe no nome de Jesus.